Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, e consideraremos hoje o 7º mandamento. Começamos essa série de mensagens sobre a lei de Deus para hoje, há algum tempo atrás, e já estamos nos aproximando do final dessa série, com a graça do nosso Deus. E hoje, o texto que o Senhor nos reservou é o 7º mandamento, do versículo 14. Mas para que assimilemos cada vez mais este capítulo, e como temos considerado no decorrer da última semana a importância da memorização das Escrituras, nós leremos a partir do versículo 1 e depois leremos juntos o versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Lemos todos juntos o versículo 14. Não adulterarás. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos e louvamos porque podemos nessa hora abrir a sua palavra, neste momento de culto que fazemos pelos méritos de Cristo, que prestamos ao Senhor dessa maneira, e rogamos que o Senhor fale de uma maneira que possamos ouvir nitidamente o que o Senhor tem a nos dizer. Para isso, rogamos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar e que transforme o nosso coração, nos santifique pela sua palavra, nos purifique de todo o mal, nos torne cada vez mais como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nosso pensamento seja levado cativo à obediência em Cristo, não dependendo de nós, mas para corresponder na suficiência em Cristo ao amor que o Senhor tem revelado a nós pecadores e que nos é obrigatório corresponder com uma vida santa que te agrade. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, já estamos no 3º mandamento da 2ª tábua da lei. Os 4 primeiros nós vemos sobre como deve ser o nosso relacionamento para com Deus. E a 2ª tábua do 5º mandamento ao 10º sobre como deve ser o nosso relacionamento com o próximo. Em outras palavras, se você deseja amar a Deus verdadeiramente como Ele quer ser amado, veja o que Ele diz nos 4 primeiros mandamentos.
Se você quer saber como deve amar o próximo da maneira como é exigido por Deus, em diversas implicações, de diversas maneiras, veja a partir do mandamento de número 5, sobre honrar pai e mãe, até o 10º mandamento. E este mandamento é o 7º, que é não adulterarás, que é um mandamento que é lembrado novamente no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, e temos exatamente a mesma expressão, curta, objetiva, não adulterarás. Quando Moisés, movido pelo Senhor, ele nos seus discursos, ele lembra da aliança que Deus fez com o seu povo, a dádiva da lei, para preparar aquela segunda geração dos que saíram do Egito para adentrar na terra prometida. E uma pergunta que temos feito a cada mandamento, que é para nos motivar, nos incentivar a reflexão. Quando você lê não adulterarás, como você entende este mandamento? Se alguém te pedisse para explicar até hoje, neste momento, como você explicaria o mandamento não adulterarás? O quanto você considera cumprir este mandamento? Ou o quanto você reconhece que quebra este mandamento na sua vida, no seu dia a dia? Uma pergunta necessária para você responder no seu coração diante do Senhor. Você já adulterou alguma vez na sua vida? Muitas vezes, poucas vezes, nunca? Se você já adulterou, se reconhece que já adulterou, quando e de que maneira isso acontece? Lembrando que o significado do mandamento vai sempre além daquilo que pensamos e percebemos num primeiro momento. O que significa não adulterarás? O que Deus exige neste 7º mandamento é a primeira coisa que nós veremos aqui. E meus irmãos, para trazer um assunto que tem até uma complexidade, para expor na sua abrangência, nas suas implicações sobre a exigência de Deus em relação ao 7º mandamento, poderíamos resumir numa frase objetiva para nos ajudar. O que Deus exige neste 7º mandamento? Quando ele diz não adulterarás, Deus exige fidelidade a Ele mesmo, através da fidelidade para com o próximo. Eu quero repetir. Deus exige que você seja fiel a Deus, através da maneira como você é fiel ao seu próximo. Este mandamento trata sobre fidelidade. A fidelidade a Deus é demonstrada pela maneira como você demonstra fidelidade ao seu próximo, e aqui de uma forma muito especial, ainda que não seja exclusiva, ao cônjuge, ou para aqueles que são solteiros, aos futuros cônjuges, para com aqueles que têm um tipo de vínculo que é único na criação de Deus, quando Deus criou o homem e a mulher. E este mandamento também demonstra a fidelidade a Deus é demonstrada pela maneira como você demonstra fidelidade ao seu próximo, novamente, e pela maneira como você lida com a questão da impureza sexual e busca ser santo perante Deus. Trata então de fidelidade para com o próximo, de forma especial ao cônjuge e ao futuro cônjuge, ainda que você não saiba quando que isso vai acontecer na sua vida, para aqueles que são solteiros. E também tem a ver com a maneira como você lida com todo tipo de impureza e imoralidade sexual, naquilo que Deus exige de você de ser santo, porque Ele é santo. Essa é uma área considerada sensível da sexualidade. É uma área considerada privada. Essa parte da minha vida cuido eu não devo expor. Isso é algo que é dentro da minha particularidade daquele momento em que eu estou sozinho, talvez. É uma área considerada muitas vezes difícil de tratar.
muitas vezes considerada até um tabu, algo que não se fala a respeito. E isso não é verdade somente nos nossos dias. É uma área extremamente necessária de ser falada ainda em nossos dias. E por quê? Como podemos ver a questão da imoralidade, da impureza sexual, da infidelidade ao próximo, em especial ao cônjuge, nos nossos dias? A imoralidade nos nossos dias é banalizada como coisa de menor importância. Palavrões, xingamentos, se você parar para pensar, espero que você não pronuncie nenhum tipo de palavra torpe, mas praticamente todos têm uma conotação sexual. E por que é assim? Isso tem a ver com a maneira que Deus criou todas as coisas. E é por meio do que envolve a sexualidade que Deus abençoou a raça humana e disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. A missão que Deus deu à humanidade foi de glorificá-lo através da multiplicação, e isso envolve a questão da sexualidade, da procriação, daquilo que Deus criou para glorificá-lo. Homossexualidade nos nossos dias tem a ver também com este 7º mandamento. É um direito de escolha, é considerado um direito de escolha por muitos. A fornicação é vista até como necessária. Fornicação é o sexo antes do casamento. É considerada necessária para ver se o casal tem esse tipo de afinidade. A pornografia é algo normal. É considerado normal. É considerado até mesmo útil e necessário às necessidades físicas e biológicas. O divórcio e o novo casamento são banalizados. Acabou o amor. Estou amando outra pessoa e, em consequência disso, o adultério é tratado como uma piada. Tem alguns tipos de nomeações, nomenclaturas que se usa de um modo jocoso para tentar ser engraçado, que tem a ver com adultério. Nós estamos, meus irmãos, vivendo em dias ainda submersos numa cultura sexualizada. Acabamos de passar o período de carnaval. E ainda que você evite, tente evitar ver alguma coisa na TV, ou porque não gosta, ou sabe que não é agradável ao Senhor, muitas vezes passando pela rua, vemos algum tipo de vestimenta, de blocos de carnaval, de outros tipos de imoralidade, mesmo sem procurar. Na TV, que tipo de coisa nós recebemos que instiga uma sensualidade, uma sexualidade, e instiga um pecado que está no nosso coração? Quais filmes você vê? Qual é a classificação indicativa, ainda que isso não seja lá tão confiável assim? A palavra de Deus que é o crivo. Não algum órgão que propõe algum tipo de idade para que se assista algum tipo de filme, de seriado. Não tem problema ver determinado tipo de série. Talvez só se eu pular algumas cenas que são inconvenientes. Meus irmãos, por todo lado nós vemos tipos de influências assim. Em propagandas há um apelo com conotação sexual. Na literatura, na internet, em redes sociais, na maneira como as pessoas se expõem em fotos com roupas ou com a falta de roupas para chamar a atenção e para, inclusive, colocar outros em situação em que pequem. Para onde você olhar? Para qualquer tipo de aspecto da nossa realidade, encontraremos um apelo, ainda que mínimo, à sexualidade e, consequentemente, por causa do mundo caído em que nós vivemos, de uma influência à impureza sexual que envolve a quebra deste 7º mandamento. Nos tempos bíblicos não era diferente. Isso é consequência da queda do pecado. Vocês devem se lembrar que os fariseus eram extremamente zelosos em relação à lei. E eles, uma vez, trouxeram para o Senhor uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Vocês se lembram dessa ocasião? A mulher foi surpreendida em adultério. Esqueceram de trazer o homem, ou não quiseram. Jesus responde de uma maneira mais do que perfeita.
para não cair naquela armadilha daqueles homens. Porque se ele dissesse apedrejem, estaria sendo injusto porque faltava o homem, faltavam as testemunhas, o que era exigido na lei. Se ele falasse não precisa cumprir a lei de Moisés, que tipo de resposta seria essa da boca do Messias? E o que ele disse? Aquele que não tiver o pecado, que atire a primeira pedra. E começando dos mais velhos, todos se foram, porque a consciência lhes acusou. Mas enquanto os fariseus, os escribas, eram extremamente rigorosos em relação ao adultério, eles eram muito concessivos em relação ao divórcio, ao vínculo da aliança, que ao mesmo tempo que eles faziam grandes exigências na pretensão de serem cumpridores da lei. Lembram-se da parábola que lemos há pouco, do fariseu e do publicano, de exigir que alguém fosse apedrejado. Mas chegaram a perguntar ao Senhor, não é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, dar a carta de divórcio? Eram muito concessivos em relação a isso. E tanto o adultério como o divórcio, este vínculo matrimonial tem a ver com o 7º mandamento. A presença do mandamento não adulterarás. E de outros textos das Escrituras relacionados a este mandamento, revelam que a impureza sexual sempre esteve presente no coração corrompido pelo pecado. De alguma maneira sempre esteve presente. Na primeira parte da Bíblia concedida por Deus por meio de Moisés já é tratado a respeito desse tipo de mandamento e da quebra de mandamentos. E nos é revelado de um modo muito severo. Eu quero dar alguns exemplos da severidade de Deus e da seriedade com que Deus trata esse tipo de pecado que é banalizado em nossos dias, como se fosse algo comum, como se fosse algo até mesmo aceitável por alguns. Mas Deus ele leva a sério, demonstra sua severidade contra a impureza sexual. Lá em Levítico, capítulo 20, a partir do versículo 10, quem quiser acompanhar a leitura, eu quero ler até o versículo 16. É um daqueles textos que são pesados, na maneira como é exposto, mas é para demonstrar a severidade da lei, da justiça de Deus, a gravidade do pecado, os diversos tipos como essa lei, este mandamento poderia ser quebrado. E lá em Levítico 20, versículo 10, nós lemos: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, e ele e a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Muitas maneiras como desde aquela época este pecado poderia ser quebrado. Se você sente repugnância desse tipo de prática, Deus também tem. Diversas maneiras são possíveis desse mandamento ser quebrado. E o rigor da lei é que deveriam ser mortos quem tal coisa praticar. Poderia ser por apedrejamento, em outras passagens diz, mas aqui fala que em alguns casos queimados até. Outro texto em Deuteronômio 22, do 22 ao 24, que diz: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade.
e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. E aqui eu quero enfatizar, por que deveriam ser mortos com essa severidade? Para arrancar o mal do meio do povo. O mal da imoralidade, da impureza sexual, do adultério, de todo tipo de prática pecaminosa dessa natureza. Vemos também outros textos que falam sobre esse mesmo sentido lá em Jeremias. Nós vemos, e em Jeremias temos várias passagens que tratam sobre o adultério. Quando diz, tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? A necessidade da purificação desses pecados que eram uma abominação aos olhos do Senhor, tratados com severidade, e era uma maneira de se quebrar a aliança. Deus deu a lei como um selo da sua aliança, ratificou a sua aliança, e isso era quebrar a sua aliança. E por último, Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10, nós lemos, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal. Olha a questão da deslealdade, da infidelidade a Deus, manifestada através da infidelidade para com o próximo, como o adultério. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. E essa parte eu quero destacar. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Porque Deus não estava aceitando a adoração? Porque eles quebraram a aliança. Como? Quando foram desleais com o cônjuge. Vocês adulteraram, por isso eu não receberei a adoração de vocês. São as palavras de Deus por meio do profeta Malaquias. Meus irmãos, dissemos inicialmente que é uma área considerada privada, particular, não se fala, é um tabu. Quem sou eu para dizer da vida de alguém, ou quem é você para dizer sobre essa área da minha vida? E se você tem essa impressão que muitas vezes está no senso comum, eu quero dizer que não existe uma área tão privada, tão particular ou tão difícil de tratar que você não deva prestar contas a Deus. Deus tem exigências para a área mais íntima da sua vida, para aquela que ninguém tem ideia do que se passa com você, mas Deus vê, e Deus sabe, e Deus leva a sério, trata com severidade esse tipo de pecado que é considerado gravíssimo aos olhos do Senhor, que era até penalizado com a morte pelo apedrejamento ou quando eram queimados. Até essa área mais íntima, pessoal, é vista e contemplada diante de Deus. Não adulterarás, não perdeu o valor no decorrer da história. Continua sendo válido e exigido por Deus nos nossos dias, com todo o rigor da lei. Impureza sexual de qualquer tipo, então, é infidelidade a Deus e ao seu cônjuge ou ao futuro cônjuge. Se você não luta contra a impureza sexual, você está sendo infiel ao seu cônjuge, ao seu futuro cônjuge, ainda que você não namore, jovem, solteiro. E, acima de todos, a Deus. Deus leva muito a sério a pureza sexual. O padrão moral segundo a vontade dele. E cada um de nós deve levar a sério também.
Em segundo lugar, meus irmãos, o que Deus revela no sétimo mandamento? Deus revela de um modo implícito no não adulterarás, que o casamento é digno aos seus olhos. É isso que é revelado de uma forma implícita. O casamento é digno aos olhos de Deus. E o que isso significa? Significa que o matrimônio, significa que o casamento e a intimidade ou a sexualidade criada por Deus no contexto do casamento, foi criado por Deus para ser expressão de pelo menos 3 aspectos da vida com aquele que Deus coloca ao nosso lado e com o próprio Deus. O matrimônio ou o casamento é uma expressão de amor, uma expressão de fidelidade e uma expressão de pureza. Isso é revelado, por isso Deus diz, não adulterarás, porque através do matrimônio, do casamento, vocês expressam amor para com o próximo e é uma forma de expressar amor para comigo. Vocês expressando fidelidade para com o próximo, vocês expressam fidelidade para com Deus. Vocês lutando contra a impureza, buscando a Deus numa vida santa, vocês comparecerão perante Deus nesse crescimento em santidade. Foi assim que Deus criou o casamento. Se os irmãos se recordarem lá do capítulo 2 de Gênesis, quando Adão vê a sua esposa pela primeira vez, ele transborda de amor para com ela. E ele ainda antes do pecado, na pureza do seu coração, ele demonstra nas suas palavras de amor o tipo de compromisso, o tipo de vínculo que ele entendeu que Deus havia criado. O que ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Chamar-se-á varoa porquanto do varão foi tomada. E Moisés registra, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É esse tipo de vínculo que existe no casamento. De fidelidade, de amor e de pureza. E ainda é complementado no capítulo 2, ora um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha a pureza neste vínculo de casamento. Este texto foi usado pelo Senhor Jesus. E lá em Mateus capítulo 19, nós vemos quando alguns fariseus estavam tentando colocar Jesus à prova, dizendo, mestre, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E qual foi a resposta de Jesus? Sobre um tipo de repúdio, de abandono, que envolvendo o divórcio, que é o quê? A quebra de uma aliança que é vista aos olhos de Deus como algo digno, que é o casamento. A resposta de Jesus foi, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Independente do que seja. É um tipo de vínculo criado por Deus que deve ser fidelidade até a morte. Em Hebreus nós vemos essa verdade sobre a dignidade do casamento sendo expressa também. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Tem total relação com este mandamento, com a fidelidade, com o amor, com a pureza que Deus requer de um vínculo conjugal. Por que a dignidade do casamento é revelada no sétimo mandamento? Quando eu disse que está implícito, pode parecer que esteja quase escondida, é só uma referência. Por que podemos dizer que no não adulterarás, a dignidade do casamento está sendo revelada aqui pelo Deus? Meus irmãos, não existe outro vínculo em toda a criação de Deus como o casamento. Quando uma aliança
instituída diante de Deus, Deus testemunha disso. Lembrem-se de Malaquias. Uma aliança entre um homem e uma mulher, que demonstra o quê? Amor, fidelidade e pureza, de maneira a refletir através dessa aliança, a aliança de Deus com o seu povo. Não existe no mundo, em toda a criação, outro tipo de relacionamento como o casamento. E tem sido tão atacado ainda nos nossos dias. Foi atacado desde o Éden, quando a serpente se aproximou de Eva. E a questão da estrutura da criação de Deus foi colocada de cabeça para baixo e deixou de refletir estes aspectos de amor, fidelidade e pureza. E eles quebraram o 7º mandamento no Éden, quando, em lugar do amor para com seu cônjuge, essa cumplicidade, essa fidelidade que deveria ser inquebrável, nós vemos o que é o egoísmo de Adão, o egoísmo de Eva, a idolatria, consequentemente, do coração deles, porque infidelidade para com o próximo é infidelidade para com Deus. Egoísmo em relação ao próximo é idolatria perante Deus. Isso gera a infidelidade e a impureza. Adão não cumpriu o mandato de proteger a sua esposa. E Eva desobedeceu em não se sujeitar àquele que Deus colocou como cabeça da família, que foi Adão. E eles viram, no momento em que comeram do fruto, que eles estavam nus, se envergonharam. E isso foi uma consequência da impureza, mesmo naquela instituição tão santa criada por Deus, que foi o casamento. Meus irmãos, guardem isso. Quebrar o 7º mandamento é tanto infidelidade a Deus como infidelidade para com o próximo. Do cônjuge, em relação ao cônjuge, ou aquele que Deus ainda há de colocar como cônjuge para aqueles que ainda, pela vontade de Deus, casarão. Para concluir, meus irmãos, algumas aplicações para nós. O adultério é um pecado perverso. Quando alguém sofre um adultério, nós nos compadecemos porque é uma dor imensa. Se infidelidade, traição, o mundo desaba. O adultério é realmente um pecado perverso, mas da perspectiva de Deus é um pecado gravíssimo, e vemos nas páginas das Escrituras e nos nossos dias que é um pecado comum. Ele está relacionado com as obras da carne, e vimos hoje com os adolescentes pela manhã a primeira parte das obras da carne, como começam a ser descritas as obras da carne, com 3 palavras: prostituição, impureza e lascívia. Desejo pecaminoso, de ordem sexual, tipo de prostituição de toda espécie. E Paulo termina essa parte dizendo que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E poderíamos resumir aqui dizendo: não herdarão o reino de Deus os que praticam adultério. Os que quebram o 7º mandamento não podem herdar o reino dos céus. Não podem ser salvos. Porque são transgressores da lei. Porque o coração é inclinado a esse tipo de pecado. E o ambiente em que nós vivemos provoca de uma maneira que o que está lá dentro sai para fora em atos de impiedade, se não atentarmos para aquilo que Deus exige de nós. Resumidamente falando, do que trata o 7º mandamento, o Catecismo de Heidelberg trata sobre isso nas suas perguntas 108 e 109. Quando diz que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus, e por ser amaldiçoada por Deus, devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura, disciplinada. Isso demanda o quê? Consciência, esforço, autoanálise pelo espelho que é a palavra de Deus, ao olharmos para Cristo e a sua santidade. Isso serve tanto para casados
como para solteiros. Segundo o catecismo, isso está correto biblicamente. E continua que Deus proíbe, no 7º mandamento, todos os atos, gestos, palavras, pensamentos, desejos impuros e tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Não é somente o ato em si do adultério para aquele que é casado, ou em relação a alguém que, quando se relaciona com alguém que é casado, é todo tipo de atos, gestos de conotação sexual, palavras, pensamentos, desejos impuros e coisas que possam atrair para esse tipo de pecado. Quando nos expomos a situações que podemos ser tentados por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que fazemos, com quem convivemos. Meus irmãos, creio que seja claro, até aqui, que adulterar não é apenas o pecado do adultério consumado em si, a traição, a infidelidade conjugal. E o Catecismo Maior expande, explica alguns tipos de pecados que são quebra deste mandamento, como o adultério, como a fornicação, o sexo antes do casamento, as imaginações, aquilo que se pensa, muitas vezes que é incontrolável, propósitos e afetos impuros, aquele tipo de afeição, de desejo, de satisfação que se busca encontrar, que é impureza aos olhos de Deus. Todo tipo de comunicação, de linguajar, de conteúdo corrupto, torpe, ou ficar numa situação em que se ouça conversas nesse sentido. Os olhares lascivos de desejo. Quando olha para alguém e pensa alguma coisa e peca contra o Senhor. O comportamento imprudente ou leviano. A maneira como se trata do outro. Não de uma forma pura. Como Paulo disse a Timóteo, para ele tratar as irmãs da igreja como irmãs. Não de uma forma impura. E aqui, a questão do vestuário imoderado. Meus irmãos, os homens precisam atentar muito para aquilo que passa na frente dos seus olhos. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz sobre isso. Os homens têm essa tendência, essa área em que são tentados de serem atraídos pelo olhar. Até um descrente percebe isso. A maneira como olha para uma mulher. A maneira como alimenta esse tipo de desejo. Esse tipo de pensamento. Esse tipo de afeição. Esse tipo de satisfação. Que pode chegar ao ponto do adultério propriamente dito. Pode chegar ao ponto da fornicação. Pode envolver masturbação e outros tipos de coisas que não são condizentes com uma vida santa perante Deus. Mas para as mulheres, devem atentar para o tipo de vestuário que usam. Há uma diferença em estar bem apresentável e ser sensual. Em provocar os irmãos de uma maneira que pequem e quebrem o 7º mandamento. Meus irmãos, isso é muito sério. Nem sempre é tratado, mas como vimos na aula dos adolescentes, como é necessário tratarmos disso. Sobre a questão da santidade perante Deus. O 7º mandamento envolve também quando se proíbe casamentos que são lícitos, agradáveis a Deus. Ou quando se permite tipos de relacionamento entre homem e uma mulher que não são condizentes com o crente. Como envolvimento com pessoas que não são convertidas. Aquilo que você ouve de música, aquilo que você lê, o tipo de imagens que você vê, o tipo de... Isso não está no catecismo. O tipo de imagens que você vê na rede social, em outros ambientes por onde você passa. Tudo isso é quebrar o 7º mandamento. Meus irmãos, devemos lembrar das palavras de Jesus, quando ele falou sobre o 7º mandamento. Que ele apontou para o coração humano e o espírito da lei.
Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. E Jesus não está criando um novo significado, ele está interpretando aquilo que é central na própria lei. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Como Jesus interpretou este mandamento? Que a quebra envolve não somente o adultério ou a imoralidade sexual, mas aquilo que passa pelos olhos e chega no coração e leva alguém a pecar. O coração envolve aquilo que você pensa, aquilo que você satisfaz, aquilo que você deseja. O adultério do coração começa com o adultério dos olhos. Quando olhando, se satisfaz. Chega no coração, se satisfaz. Porque é do coração que brota todo tipo de pecados. Então, quebra o 7º mandamento. Adultera no coração. Por isso que Jesus disse. Jesus interpreta e aplica. Meu irmão, se você se sente tentado com o que passa diante dos seus olhos, seja o que for. Homens, quando são atraídos pelo olhar com algum tipo de vestimenta feminina ou algum tipo de coisa dessa natureza. As mulheres no que idealizam num homem ideal ou se imaginam com outra pessoa, se eu fosse casado com alguém, seria muito bom, e não com aquele que Deus colocou para mim. O que Jesus fala nessa situação? Se teu olho direito, o melhor olho que você tem, te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, porque te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Qual que é a ideia de Jesus? Alguns consideraram isso de um modo literal. Tornaram-se eunucos, como um historiador, um personagem da história da igreja conhecido, chamado Orígenes. Castrou-se cumprindo essa passagem de uma forma literal. Mas qual é a ideia que Jesus está transmitindo aqui? Se aquilo que passa diante dos seus olhos te faz pecar, tome uma atitude radical em relação a este pecado. Não olhe. Se a tua mão te faz pecar, não faça isso que você está fazendo. Se os teus pés te fazem pecar, não vá por esse caminho. Jesus está apontando para um pecado que deve ser combatido não com eu vou pular a cena do filme que eu estou vendo. Não assista. Não brinque com o pecado, que Deus leva a sério. E como já disse, você deve levar a sério também. Elimine da sua vida tudo que te faz pecar. Aquilo que você assiste, os lugares que você vai. Práticas pecaminosas, relacionamentos. Faça como Jó, que fez aliança com seus olhos e diz: como, pois, eu fixaria os olhos numa donzela? Faça como o salmista no Salmo 101, resolva: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Porque assim como aconteceu com Davi, o adultério começa no olhar. Quando ele estava no lugar errado, na hora errada, no sentido de que estava sendo negligente como rei, estava no palácio enquanto devia estar na guerra. Ele orou depois de acordar tarde, da sacada, e viu uma mulher tomando banho. E este adultério dos olhos chegou no coração. A mulher engravidou e Davi traçou um plano para matar o seu esposo e poder casar-se com ela. O adultério começou com o que passou nos seus olhos, chegou no coração, cauterizou a sua consciência e ele agiu de uma forma imoral diante de Deus. Meus irmãos, agora sim, para concluir mesmo, o quanto você considera cumprir ou quebrar este mandamento depois de tudo que vimos? Você já adulterou? Se a resposta é sim, de alguma forma,
Se a resposta é não, talvez você não tenha entendido direito. Se a resposta é sim, primeira coisa que você deve fazer, lembre-se de Davi. Não para ver o que ele fez e falar, eu não vou ficar no meu palácio olhando da sacada real e ver uma mulher tomando banho no rio. Não isso. Lembre-se do que aconteceu com ele quando Deus enviou o profeta Natã para confrontar o pecado de Davi. E o que aconteceu com ele? Ele reconheceu, eu pequei contra o Senhor. Ele escreveu o Salmo 51. Mas o que aconteceu com aquela criança? Deus disse, o filho vai morrer. Porque por conta da quebra do 7º mandamento, de outros mandamentos, ele matou Urias. Cometeu tantos pecados nessa situação, ele sofreu as consequências e Deus disse a ele, o que você fez às ocultas, eu vou expor perante todo Israel, mas seu filho vai morrer. A consequência do pecado, meus irmãos, é a morte. E o filho de Davi teve que morrer. E preste atenção nessa expressão. O filho de Davi teve que morrer para que Davi pudesse ser perdoado, pudesse ser restaurado como foi, pudesse endireitar os seus passos ainda que sofresse as consequências do seu pecado. Mais à frente, o filho de Davi, o Senhor Jesus, morreu. Nunca quebrou o 7º mandamento. Por isso, ao olhar para Davi nessa situação, olhe para o Senhor firmemente, para aquele que sem pecado, tentado em todas as coisas, jamais nenhum pensamento impuro passou pela sua cabeça. Nunca chegou ao seu coração santo e puro. E ele, cumprindo a lei em todo o seu rigor no nosso lugar, deve nos mover em gratidão a buscar ter uma vida santa, pura, ocupando o nosso pensar, o nosso falar, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, o cuidado com o cônjuge, com a santidade digna do Evangelho do Senhor. Carecemos da graça do Senhor em todos os mandamentos, e neste também carecemos do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.